Bom, então, diante desse contexto que nós temos hoje, diante das perspectivas e tendências que nós temos dentro da educação, nós observamos o seguinte, que as crianças que iniciam a escola agora, no ano passado, em 2020, com 6 anos, elas terão 18 anos em 2032. E nós, como escola, temos que pensar o seguinte, quando eles terminarem esses anos obrigatórios de ensino, provavelmente a sociedade que eles vão encontrar e o mercado de trabalho que eles vão encontrar vai ser um mercado de trabalho totalmente diferente do que nós temos hoje. Então, não dá para a gente ignorar que a sociedade está em transformação. E como a escola vai potencializar, vai preparar esse aluno para essas mudanças? A gente já falou anteriormente, é claro que a escola não trabalha em função do mercado de trabalho, mas a escola trabalha para que a gente tenha o quê? Um educando, um aluno que ele esteja o quê? Integrado à sociedade que ele vive. Então, como nós estamos vendo que a sociedade, a indústria, ela está em constante transformação, a escola também precisa de novas propostas de trabalho e novas metodologias. Eu trouxe aí para nós esse trecho onde nós vamos ler juntos. Os professores e as escolas devem empenhar-se na preparação das crianças e dos jovens para que melhor possam enfrentar as mudanças. Quais mudanças? Econômicas, ambientais e sociais que vão surgindo. É importante envolver os alunos na sua aprendizagem, privilegiando o seu papel ativo. Então, dentro desse contexto, o que a gente entende? Que é necessário o aluno ter esse papel ativo frente à escola e frente à sociedade. Vamos caminhar mais um pouquinho? Dentro desse papel ativo do aluno, tem 4 coisas que eu destaquei para a gente pensar um pouquinho sobre, para a gente conversar. Vamos lá, Eriquinha? A primeira delas, como vocês conseguem ler aí, é a aprendizagem ativa. A segunda que eu coloquei foram estratégias de aprendizagem ativa, aprendizagem baseada em projetos e sala de aula invertida. É claro que as estratégias de aprendizagem ativa, elas não têm um fim na aprendizagem baseada em projetos e nem na sala de aula invertida. Na verdade, são 2 exemplos que a gente colocou aí para vocês. Mas essa postura do papel ativo do aluno, ele vai ser fundamental dentro desse contexto. E quando a gente fala desse papel ativo, o que eu estou querendo dizer? Desde cedo, os alunos, eles podem e devem aprender a trabalhar em equipe, a participar em projetos, a investigar e desenvolver o pensamento crítico, cooperar com os outros de forma responsável e a valorizar os conceitos e valores de cidadania, democracia e desenvolvimento sustentável e inclusivo. Então, esse é o papel do aluno, esse é o papel do aluno do século XXI, o papel da escola do século XXI. E dentro dessa aprendizagem ativa, o que eu espero? Então, esse aluno, ele tem que ter o quê? A sua aprendizagem ativa são atividades em que o seu envolvimento seja no processo da aprendizagem. A gente não tem mais como discutir a questão dessa importância, dessa participação ativa do aluno. Essa, na verdade, essa é uma discussão que já foi, inclusive, até superada por inúmeras evidências, né? Então, os estudantes aprendem melhor quando se envolvem e participam ativamente da aprendizagem. Então, a gente vai entender o quê? Que, inclusive, baseando-se no quê? Nos pressupostos construtivistas de que o conhecimento ele não é transmitido, mas sim construído pela atividade mental do aluno. Então, a gente entende o quê? O aluno, ele próprio, vai estar construindo esse aprendizado dele. Quando ele participa de forma ativa, quando eu ofereço diversos suportes para que eu consiga mediar esse processo de construção dele. Vamos avançar um pouquinho mais, que a gente vai conversar um pouquinho sobre... Ah, não, Eriquinha, pode deixar naquele lá, que a gente ainda vai tocar em algum pontinho ali. Obrigada.
Então, o que acontece? A aprendizagem ativa, ela se enquadra, assim, na perspectiva de mudança do paradigma educacional, do ensino centrado no professor, que coloca o aluno como espectador, para o ensino centrado no aluno. A aprendizagem ativa está em oposição à aprendizagem passiva. O Eison, em 2010, explica o seguinte, que na aprendizagem ativa o professor dedica menos tempo de aula a transmitir informações e mais tempo a ajudar os alunos a desenvolver a sua compreensão e as suas competências. Então, nós estamos vendo que nós estamos diante de uma aprendizagem que privilegia o desenvolvimento das suas competências, das suas habilidades. Elas podem ser de que forma? Podem ser simples e podem ser estruturadas. Inclui uma gama de dinâmicas. Então, o que acontece? Às vezes o professor pensa, como trouxe inclusive bem a fala da professora Érica na palestra passada, que às vezes é necessário aquele show pirotécnico. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando de atividades que vão desenvolver essa aprendizagem ativa, que podem ser feitas de forma simples e também mais estruturadas. Que, na verdade, essa mescla é que vai fazer a diferença, porque, como nós já vimos, os nossos alunos não são iguais e cada um aprende de uma forma, tem facilidade de aprender de uma forma diferente. Dentro dessas estratégias de aprendizado, eu coloquei aí a questão baseadas em projetos. E a gente vai dar uma pinceladinha bem rapidinho nessa, que seria o quê? O projeto durante um período normalmente longo, que envolve a solução de um problema do mundo real, ou nas respostas de uma pergunta complexa. Demonstra os seus conhecimentos e capacidades desenvolvendo um produto público, ou então apresentação para um público real. Então, quando o aluno ele se envolve nesse tipo de aprendizagem, ele vai ter o quê? Ele vai ter várias habilidades que vão ser desenvolvidas, várias aprendizagens, vai desenvolver pensamento crítico, vai desenvolver criatividade, capacidade de comunicação. Realização desse projeto quer dizer que para ele vai ser significativo, porque ele se envolveu de forma consistente naquilo que estava sendo proposto. Para nós é um desafio? Sim, é um desafio, porque nós vamos sair da maneira tradicional que nós lidamos muitas vezes com o conteúdo e com a aprendizagem do aluno dentro da sala de aula. Mas em diferentes oportunidades que nós temos que agarrá-las. Então, hoje em dia, nós estamos dentro desse momento, dessa oportunidade, e eu quero te incentivar a pensar de uma outra maneira, né? Então, nós também vamos ver um pouquinho sobre a sala de aula invertida. E na sala de aula invertida, a gente vai entrar um pouquinho mais nesses benefícios e também nos desafios. Por quê? Dentro da sala de aula invertida, a gente acaba propondo o quê? Um ambiente de aprendizagem colaborativo e interativo. Então, o que acontece? Ele vai explorar esse conteúdo antecipadamente, de forma online. Pode ser através de um vídeo, ou pode ser através de uma outra maneira, um quiz, enfim, como nós até fizemos já aqui. Então, o que acontece? O aluno vai vir para a sala de aula, já com aquela expectativa, já sabendo do que vai ser tratado, e o professor vai ter a possibilidade já de ser mais focal, em sanar as dúvidas e trazer novos recursos para que aquele tema seja abordado. Eu vou pedir para a Érica passar para nós, que nós vamos dar uma olhadinha rapidamente em algumas estratégias de aprendizagem ativa. Esse material vai ficar também lá disponível para vocês lerem com calma e conseguirem entender um pouquinho mais. Existem uma gama, como a gente já viu anteriormente, de propostas de trabalho em sala de aula. Aí eu trouxe alguns, né, que eu tirei do curso do NAUPT, enfim, que vocês podem explorar com calma. Uma das sugestões que eles trazem para nós é a captura do quadro, usando ferramentas, por exemplo, como o Padlet. Também eles trazem uma proposta de expert de grupo, onde as crianças também, eles vão fazer essa mistura de grupo e vai ter meio que um aluno especialista naquele tema. Érica, por favor. Nós vamos ver uma outra proposta que eles trazem para nós, que é do infográficos, onde os alunos usam aplicações online de mapeamento de ideias para criar uma infografia que combina a lógica e um fluxograma de uma apresentação. Outra proposta que ela trouxe para nós foi torneio,
é propor um torneio onde a gente vai dividir a turma em 2 grupos. E dessa forma a gente vai trabalhar também a questão da aprendizagem ativa. Érica, por favor, a gente vai ver agora o exemplo que ela trouxe da aula de meia turma, que a proposta é dividir a turma ao meio e fornecer material de leitura metade e a outra uma aula expositiva com esse mesmo material. Ela trouxe uma proposta aqui que eu acho que é bem bacana e eu acredito que vocês estão utilizando já bastante, que é o vídeo dos alunos, né? Onde o próprio aluno assume essa postura de criador desse conteúdo e ele fala que entendeu daquele tema e ele consegue explicar de forma bem interativa tudo que ele entendeu daquele conteúdo. Eu acho que é um recurso que eles amam, né? Porque nessas eras que nós vivemos de aplicativos, enfim, de gravação de vídeos curtos, cada vez mais eles estão habituados com esse tipo de, né, recurso. Outra proposta que ela trouxe também para a gente pensar um pouquinho sobre testes de vídeos interativos. Por exemplo, testes de múltiplas escolhas, que a gente vai ver nesse próximo. Por exemplo, que nem eu já falei, a gente fez aquele quiz. Também tem testes maiores que podem ser feitos, né, dentro de diversas ferramentas, como a gente viu na aula passada. Testes com perguntas propostas pelos alunos. Então, o próprio aluno vai lá e vai digitar algumas alternativas e vai querer saber o que o outro sabe sobre aquele conteúdo. A gente também vê essa última que ela vai propor para nós, que é conferência de imprensa. A Érica vai mudar para nós. Então, um convidado orador que vai falar sobre aquele tema. Por exemplo, na gravação de um podcast, ou até, inclusive, de um vídeo. É uma forma dele estudar aquele conteúdo, dele trabalhar ativamente e de trazer para a turma. Esses exemplos práticos a gente tirou da Rosália Ribeiro, que está lá no curso do NOPT. Caminhando, então, dentro dessa ideia da metodologia ativa e como ela é incorporada dentro da educação 4.0, nós vamos ver alguns benefícios que a gente consegue observar dentro da questão da sala de aula invertida. A Érica vai passar para nós agora. Benefícios, e eu vou pedir para a Érica aproximar um pouquinho. Vamos lá, então, meninas. Benefícios: autonomia dos alunos, ensino personalizado, respeito pelo ritmo de cada aluno, potência à comunicação. E os desafios? Então, dentro de trabalhar esse tipo de metodologia, eu só tenho benefícios. Não, nós temos desafios, como também qualquer outra proposta, modelo de ensino. E quais são eles dentro do nosso contexto? Dependência da tecnologia, acesso à internet, construção de vídeos e aplicativos curtos e processo lento de adaptação. Realmente, são desafios. Não dá para eu falar assim para vocês, gente, vocês vão conseguir fazer e não vai ter problemas dentro desse contexto. Não, nós vamos ter todos esses desafios, sim. Mas os benefícios, eles são realmente, assim, perceptivos, né? O tipo de trabalho, por exemplo, que a gente consegue observar, eu já trouxe aqui para vocês também, falei sobre, que nem a gente vê bastante esse tipo de metodologia ativa. Em vários exemplos a gente já encontra na literatura, por exemplo, desde a Escola da Ponte, Escola Reggio Emília, entre muitas outras. Então, a gente vê que esse tipo de trabalho, realmente, ele alcança esses benefícios. É lógico que, como grupo escolar, a gente vai ter que pensar numa maneira da gente vencer esses desafios, de adaptar nossa realidade dentro do que nós precisamos chegar até esse aluno. Mas eu quero te incentivar, né, como nós temos falado aqui já sempre dentro desse contexto, para que você se proponha a sair fora da zona de conforto e buscar novas alternativas, para que isso possa ser uma realidade dentro da tua sala de aula. Eu vou pedir para a Érica passar para nós, porque nós vamos conversar um pouquinho, então, para amarrar esse assunto e conseguir entender, então, da onde tudo isso chegou, então, por que esse nome Educação 4.0? Então, nós estamos vendo o seguinte, esse termo Educação 4.0, ele existe em virtude do quê? Das operações associadas ao conceito da Revolução Industrial,
Lembra que a gente viu no início a questão da linha do tempo e como a Revolução Industrial está diretamente ligada aos processos que foram acontecendo tecnológicos, no tipo de indústria, no tipo de sociedade que nós temos hoje, da mesma forma na educação. Imagina como se fosse assim, ó, eu tô melhorando a minha versão, né? Normalmente a gente tem aqueles aplicativos, aqueles programas assim, versão 2.0, 2.1, 3.5, a mesma coisa a gente vai ver aí na educação 4.0. E nessa educação, o que a gente entende? A escola também tem como ponto mais importante a inovação tecnológica, com a inserção da tecnologia na educação e no dia a dia da sala de aula. Então, essa inserção da educação, ela vai desde quê? Desde os processos administrativos, questões de diário de classe, online, que a gente já tem hoje em dia, já faz parte da nossa realidade, registros avaliativos que a gente não faz online. Então, quer dizer, desde os processos avaliativos e processos administrativos até chegar na sala de aula. Então, o foco aqui é o quê? É trazer esses avanços para o dia a dia da gestão escolar e, principalmente, o dia a dia da sala de aula. Então, dessa forma, a gente vai entender o quê? Que os processos eles vão se tornar muito mais eficientes e é muito mais fácil acompanhar, como a gente já viu, de forma mais efetiva todo esse desenvolvimento do meu aluno. Por meio do quê? Dos dados, das informações que as próprias plataformas e recursos vão nos oferecendo. Só que dentro desse contexto, como a gente já até conversou um pouquinho, a gente vai seguir ainda nessa linha, a gente vai ver que existem alguns pilares que sustentam esse modelo de educação. E são eles, a gente vai ver agora nesse próximo slide. A Erika vai passar para nós. Bom, eu vou pedir para ela aumentar um pouquinho também. Desculpa, gente, que às vezes quando a gente põe ele fica pequenininho, né? E até para você conseguir visualizar. Bom, esse slide a gente também conversou um pouco sobre ele na aula da professora Érica e eu acho que ele casa perfeitamente com o que nós estamos conversando aqui. O primeiro pilar que ele apresenta aí na Educação 4.0 é o acesso à informação. Hoje em dia nós temos acesso à informação, o nosso aluno ele tem acesso à informação. Antigamente, para a gente ter acesso à informação, era muito mais difícil, porque não tinha essa gama de recursos que a gente tem. A gente não tinha esse smartphone, a gente não estava conectado 24 horas a essa rede, né, enorme que é a internet. Então, para a gente ter informação, antigamente, como que era, gente? Através daquelas enciclopédias, através daqueles livros, né? Às vezes as pessoas passavam, eu lembro que quando eu era criança, até passava na rua vendendo, né? Aquelas enciclopédias. A gente ia na banca, né? Comprava o jornal impresso, comprava revistas, e era esse tipo de acesso. Hoje em dia nós temos acesso à informação na palma da mão. Mas também o nosso aluno precisa ser orientado, e é nisso que entra o quê? A nossa mediação, a nossa curadoria, onde eu busco informações confiáveis? Porque hoje em dia tem tanta fake news, tem tanta informação que não é segura, que não é consistente. Então, como que eu vou orientar o meu aluno a pesquisar, a saber como que ele faz, como que ele vai ter que lidar com isso tudo? Então, a gente vai verificar o seguinte, que além desse acesso à informação, ele precisa saber como filtrar toda essa informação que ele recebe, como ele verifica, até que forma essa informação é persistente, é verídica. A gente vai ver também que um dos pilares da educação 4.0 é a disseminação dessas experiências. É essa educação que a gente está falando, que propõe trazer o quê? As vivências daquele conteúdo de forma prática, consistente, né? Quando eu peço para você trazer, por exemplo, que a gente pediu numa tarefa nesse módulo, como você está vivenciando, como você está fazendo esse processo de avaliação do teu aluno, você está fazendo essa disseminação de experiências, você está trocando com os outros, e a gente consegue entender como você está aprendendo, e nós conseguimos também trazer o nosso ponto de vista. Essas experiências, essas trocas, elas vão fomentar o quê? Esse processo de aprendizado. Aprendizagem colaborativa, que a gente já viu anteriormente. Professor, professor, aluno, professor, aluno, aluno. Então, é necessário a gente entender que mais do que saber o conteúdo,
Hoje em dia, que tipo de cidadão nós queremos? Um cidadão que o quê? Que saiba trabalhar em grupo, coletivamente, né? Hoje em dia, você vê muitos nas empresas grandes, enfim, esses processos seletivos, e às vezes não basta só o currículo, tem que ser uma pessoa que tem que saber o quê? Se relacionar, trabalhar em grupo. Não basta saber ter, não basta ter a informação, eu tenho que saber lidar com o coletivo. É uma habilidade que muitas vezes as pessoas acabam tendo dificuldade de lidar. E esse é um dos pontos chaves da educação 4.0. Um outro pilar que também está aí, comunicação e interação entre pessoas. Hoje em dia, a comunicação, gente, ela é instantânea. Eu posso estar do outro lado do mundo, eu consigo ter contato ao vivo, online, simultâneo. Se alguém tiver, por exemplo, em outro país e quiser assistir a nossa aula, ele tem acesso. Então, o que acontece? Essa troca, essa comunicação, essa interação entre pessoas, ela é fundamental, porque à medida que eu vou interagindo, eu saio da zona do passivo e passo para essa questão do ativo. E é dessa forma, como a gente já viu, que vai ser construído um aprendizado realmente significativo, que vai impactar nas ações, no cotidiano do meu educando. Metodologias ativas, por isso que a gente já trouxe aí para vocês. Ela faz parte, ela está integrada, ela é um dos pilares dessa educação 4.0. É difícil a gente pensar numa educação 4.0, numa educação atual, onde a gente não privilegia as metodologias ativas. Porque o nosso aluno está inserido dentro desse contexto, onde ele é o tempo todo estimulado a ser o protagonista do seu conhecimento, do seu desenvolvimento. E, de repente, quando a gente propõe para que ele fique apenas passivo, é um desafio grande, porque, na verdade, ele está saindo desse contexto, desse mundo real que ele vive dessa forma, para poder tomar uma postura que, muitas vezes, o que ele sabe, o que ele vivencia, não é considerado. É lógico que a gente vai intercalar entre momentos que vai ser necessário eu ter uma postura mais receptiva e outros momentos que vão ser mais ativos. Essa mediação, o quanto mais de uma coisa, o quanto mais de outra coisa, é você, professor, que vai conseguir mesclar, que vai achar esse equilíbrio. À medida que você vai conhecendo mais o teu aluno, você vai conseguir achar o equilíbrio apropriado. Quando pôr, quando tirar, de que forma, que maneiras que eu vou poder alcançar. O currículo rizomático é o último pilar aí que apresenta para nós, que seria esse currículo que é esse currículo como a gente já viu anteriormente. É um currículo que ele está integrado, é um currículo que ele trabalha de que forma, gente? Como a gente já viu anteriormente, ele é contínuo, ele é em rede. Então, ele não está segmentado. O conteúdo de português não casa com conteúdo de matemática, que não casa com conteúdo de ciências. Então, na verdade, ele entende que é um currículo que ele está integrado, que nem a gente viu anteriormente, de interdisciplinar. Então, a gente tem que pensar dentro desse contexto. Então, a gente vê que para que isso aconteça, para que essa mudança de concepção aconteça, de postura, de metodologia, é preciso um novo olhar para todos esses desafios que nós temos agora. E diante disso tudo, eu quero trazer uma reflexão para nós, agora para a gente encerrar, né, esse conteúdo. A Érica vai passar para nós. Então, não basta eu trazer 1000 recursos, é preciso eu pensar de que forma, e a gente vai ver agora. Érica, pode passar para nós, por gentileza? A gente vai pensar agora, e é isso que eu te convido para pensar. A gente está finalizando, né, esse conteúdo, e é um bom momento para que a gente possa pensar de que forma. Esse é o nosso desafio, esse desafio é seu, é meu, como professor. De que forma eu posso promover educação que oportunize aplicar os conhecimentos adquiridos de forma prática e consistente em seu cotidiano? Como que eu posso pensar nisso? De que forma eu posso oportunizar? De que forma você, professor, pode oportunizar para o teu aluno? Porque esse conteúdo,
ele não cabe mais dentro de ficar num conteúdo para responder uma questão, para responder uma prova. Quando eu penso dessa forma, ou quando o conteúdo é apresentado dessa forma, eu estou reduzindo demais ele. Eu estou reduzindo demais aquela habilidade. Eu não estou falando nem de conteúdo, eu estou falando, desculpa a palavra, errei. Na verdade, é aprendizado. Quando eu reduzo essa habilidade, esse aprendizado, simplesmente a uma questão, eu estou diminuindo demais o que ele promove. Então, eu preciso pensar numa educação que vai além da escola, uma educação que vai para a vida. Como aquela habilidade, como aquele aprendizado vai fazer a diferença no cotidiano do meu aluno de forma prática. Porque às vezes ele sabe responder aquele meu conteúdo, aquela minha prova, aquela minha avaliação, mas será que nos diferentes contextos que ele vai estar da sociedade, quando ele precisar daquela habilidade, ele vai ter em mente e vai saber aplicar ela? Então, realmente é um desafio para que a gente possa, do lado de cá, entender que é necessário caminhar nesse contexto, dessa forma, buscando o quê? Trazer a prática daquele saber, daquela habilidade para o cotidiano. É lógico que eu vou usar diferentes recursos tecnológicos e outra gama de não tecnológicos, mas que o meu aluno vai ter a oportunidade de vivenciar isso de forma prática, consistente.